Eu entendo que a gente convida para o aniversário, pastor Clédson, os nossos amigos. Então você me convidou. Muito obrigado. A gente cuidava da livraria e ele, junto com o Luiz André, cooperava. Então eu chamava de meu cooperador. Mas fazia tempo que não via o Roger. Saiu, mas vai voltar. Conheci a digníssima candidata. Não conheço a Priscila e a Solange, vou matar a saudade daqui a pouco, que eu sei que ela vai chegar. Muito bem. E eu tive o privilégio de encontrar com o Clédson lá em Fortaleza, a cidade natal dele. E aquele inesquecível dia que ele me levou lá na esquina do Baião para comer um baião de 2 com carne de sol, tomate e macaxeira. Eu lembro disso bem. Que coisa boa, foi muito bom. Será que alguém aqui vai lembrar no ano 2000, olha só, 18 anos atrás, hein? Era no outro templo, a pedido do reitor do seminário, era professor residente, eu trouxe um irmão chamado Daniel Rodas, ele tinha literalmente 2 metros, meu filho é um pouquinho maior que eu, ele tem 2,8, tá bom. 2 metros, pregou em espanhol, um texto de Isaías, lá na outra igreja, eu lembro bem disso, né? Era o pastor Ricardo. Mas ele veio para dar aula no pós-graduação do CTCEB. Eu peguei no aeroporto de Goiânia, trouxe aqui, o pastor Ricardo tinha combinado com o pastor João Batista. Depois do domingo eu levei de volta, ele ia passar a semana no seminário. Eu lembro desse fato marcante aqui, apesar de um homem grandão, falando só podia falar em espanhol ou inglês. Foi em espanhol para a gente poder entender. Muito agradável, eu lembro dessa. E depois, quando a gente veio com a equipe do seminário, eu estava como professor residente. Foi a última vez que eu vim para estar com vocês aqui. Eu estou em casa, né? Brasília é minha cidade natal. É verdade. Até 1979, na verdade, até janeiro de 80, eu estava morando aqui com a família. Papai foi dono de farmácias no plano piloto. Depois ele mudou de ramo, fomos para Goiânia e lá conhecia Jesus, foi alcançado em 81. E aí as coisas mudaram. Ainda tem irmão aqui, tios, tias, primos, primas. Então, eu venho sempre a Brasília e em algumas igrejas cristãs evangélicas também. Eu vou deixar o livro para o final, para compartilhar isso com vocês. Então, muito bom estarmos aqui. Eu espero que, se Deus permitir, não demore tanto a retornar aqui outra vez. Morei 2 anos no plano piloto, morei em Goiânia e 3 anos em Taguatinga, depois mudamos para Goiânia. Eu quero falar em João capítulo 10. Vamos para lá? Todos conhecem? Olha, gente, eu sou muito grato a Deus pela vida do Luiz Fernando, meu genro. Pastor de jovens da Igreja Evangélica de Campinas, meu aluno no CTM, formado em Direito, funcionário, trabalha lá no Tribunal de Justiça. Temos só a Juliana, ela tem 28 anos, eles têm 3 anos de casado. E a Júlia, nossa neta, deve nascer agora no final de agosto, começo de setembro. Então eu louvo muito a Deus por isso. Temos uma filha, então ela não podia errar na escolha, graças a Deus não errou. Uma igreja edificada por Cristo, é isso, pastor? Tem tanta coisa para falar de uma igreja edificada por Cristo. Eu já aprendi que quem muito abraça, pouco aperta. Então, eu vou dar só um abraço nesse assunto. João capítulo 10, versículo 11. Vamos ler juntos o que Jesus falou. Tem João capítulo 10 aí? Amém? Tem versículo 11? E o que Jesus disse? Eu sou? E o bom pastor? Por enquanto, amém. Pastor Clédson já orou, nós já falamos amém. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Israel foi chamado de o rebanho de Deus. Quando os líderes ou pastores de Israel deixavam de cuidar do rebanho, Deus mostrava seu interesse e dizia assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 34. Em um dos salmos, e um dos mais conhecidos, Davi descreve o Senhor como o meu pastor.
Jesus se referiu aos filhos de Israel e aos seus discípulos como ovelhas. Deem prioridade às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele contou a parábola da ovelha perdida. Sua morte foi descrita como ovelha levada ao matadouro. Confirmou a vocação do apóstolo Pedro, dizendo: pastoreia as minhas ovelhas. E finalmente, aqui nesse texto que você leu comigo, ele se apresenta como o bom pastor. Está muito claro? A igreja é o rebanho de Deus. Quer repetir comigo? A igreja é o rebanho de Deus. Essa imagem de Jesus se apresentando como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ela ressalta a completa dependência que a igreja tem do seu cabeça, do seu Senhor. Ela ressalta a compaixão e o amor que ele expressa em relação a nós. Ela ressalta e destaca o compromisso que Jesus tem de guiar, de alimentar e de proteger o seu rebanho. Agora, se nós estamos dizendo que a igreja é o rebanho de Deus, ou o rebanho de Cristo, eu tenho só uma pergunta para você nessa noite, para a gente pensar. Quem é ovelha desse rebanho? Bom, pastor, deixa eu pensar. Não precisa pensar, você precisa ler comigo. Basta virar uma página, talvez não seja necessário, mas é ainda no capítulo 10, e é no versículo 27, que eu quero comentar com vocês, brevemente, as respostas a essa pergunta. Quem Jesus disse que é ovelha dele? Tenho apenas 6 coisas para dizer. Ô pastor, deixa eu anotar. Não, você não precisa anotar, você só precisa seguir na sua Bíblia. Se ela está em papel, ou se ela está digital, no celular. Não sei. A pergunta é: quem Jesus disse que é ovelha dele? Uma igreja edificada por Cristo é uma igreja onde os membros são, de fato, ovelhas de Jesus. Todos são. Bom, vocês conhecem a parábola do joio e trigo. Nem todos. Eu não estou julgando. Eu estou te convidando a pensar comigo. João capítulo? Versículo? Estão atentos. Então, quem está dizendo é Jesus, tá bom? Pastor Humberto, não. Jesus disse assim: as minhas ovelhas. É o pronome possessivo. Pastor Clédson ontem à noite falou em Mateus 16. Então ele deve ter falado assim para vocês ontem à noite. Jesus falou: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pronome possessivo feminina. Minha. Lá no Apocalipse, João tem a visão de Jesus, capítulo 1, do Cristo exaltado. Diz que ele tem na sua mão direita 7 estrelas. Aquelas 7 estrelas são as 7 igrejas. Significa a totalidade que ele tem da igreja nas mãos dele. Parece, quando você ouve alguma coisa de perseguição, perseguiram, mataram, queimaram, parece que ela não está sob o controle dele. Irmãos, eu gosto de dizer sempre: nada tira Jesus do trono. Nada tira Jesus do trono. Deus está sempre no controle. Então, ele começa dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Acabou, pastor? Acabou. E agora? E agora nós vamos voltar ao texto de novo, e eu só vou dividir. Está igualzinho na sua Bíblia.
A primeira marca da verdadeira ovelha de Jesus é que a ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus. Como é que o senhor sabe, pastor? Porque ele falou aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que significa ouvir a voz de Jesus? Significa obedecer Jesus. Nós não temos essa cultura de criação de ovelhas aqui. Agora, no comecinho de fevereiro, eu falei para a igreja que eu estava fazendo uma férias de viagem missionária. Fui sozinho visitar o Humberto e a Giane lá na cidade de 33, no Uruguai. Aí você pega um voo de... eu saí de Goiânia, né? Mas São Paulo para Montevidéu. Aí Montevidéu, no aeroporto, você pega um táxi, um ônibus, vai para um terminal chamado Três Cruzes. Aí você sai os ônibus para o interior do Uruguai. Eu peguei um ônibus da aviação Núñez e foi para a cidade de mais ou menos 4h30 de viagem. Já sei por que a cidade chama 33. Tá bom, eu vou te falar. Porque 33 uruguaios morreram há uns anos atrás, lutando contra brasileiros. Lembra que lá no finalzinho lá do Brasil, no Rio Grande do Sul, todo o sul do Rio Grande do Sul faz divisa com o Uruguai. Então, na praça tem 11 placas, cada placa tem o nome de 3 das pessoas que morreram. Muito bem. O que isso tem a ver com o nosso assunto é que é impressionante como você vê criação de ovelhas no interior do Uruguai. É mais comum, aqui na época do final do ano, no Natal, vamos comprar uma leitoa assada. Lá muito é um cordeiro assado, uma ovelha assada. Mais hábito, não é? Então, o que é diferente de nós? Essa ideia de que o vaqueiro, ele conduz, ele toca o gado. O pastor, ele vai à frente e vai chamando as ovelhas. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre elas me seguem. Mas a primeira coisa que diz aqui é: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Obediência. Ouvir a voz de Deus é procurar obedecer a Jesus. E o que Jesus quer que nós façamos? Ele quer que nós olhemos para o Pai. É tão interessante essa questão de ouvir a voz, não é? Os bebês recém-nascidos estão quietinhos no quarto, ou já acordaram. De repente entra o papai, entra a mamãe, o bebê não discerne ainda, poucos dias, poucos meses, poucas semanas de nascido. Mas, aquela voz do pai e da mãe, já dá um sorriso, mexe a mãozinha, mexe a perninha, ela já conhece a voz. Isso é tão importante, irmãos e irmãs, que o Salmo 29 fala do começo ao fim sobre a voz de Deus. Então essa é a primeira coisa, o primeiro botão na primeira camisa. Jesus diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Pastor, onde é que a gente ouve a voz de Jesus aqui? A voz de Deus é ouvida na palavra de Deus. Lá na igreja eu gosto de falar assim: sua Bíblia tem voz? Uma vez uma jovem me perguntou, ela fazia parte de louvor numa igreja que eu pastoreei em São Paulo, ela disse assim: pastor, toda vez que o senhor lê a Bíblia, Deus fala com o senhor? Eu falei, que pergunta interessante. Pastor, Deus não fala comigo. O que está acontecendo? A voz dele está na palavra dele. Ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus. Obediência. Vamos caminhar. Segundo, estou só seguindo o texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. A ovelha de Jesus é conhecida por Jesus. Paulo diz assim a Timóteo: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, 2 pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome dele. Paulo diz: se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. O salmista diz: sabei, porém, que o Senhor distingue para separa para si o piedoso. O Senhor me ouve
quando eu clamo por ele. O Senhor conhece as suas ovelhas, diz o texto que ele conhece cada uma pelo nome, nenhuma delas escapará à sua atenção. Me chama a atenção no Salmo 147, quando o salmista diz assim, que Deus conta o número das estrelas, chamando a todos pelo seu nome. Grande é o Senhor e muito poderoso. Meus irmãos e irmãs, se o Salmo 147, versículos 4 e 5, diz que o Senhor conta o número das estrelas, e todas as vezes que você vê alguma reportagem, um documentário sobre isso, as pessoas que estão trabalhando, os astrônomos, que é diferente dos astrólogos, sempre falam em calcular em milhões ou talvez bilhões, sempre fala assim, calcula-se. O Salmo 147 não diz que Deus calcula, diz que ele chama pelo nome cada uma delas e conta o número delas. Agora, pensa comigo, se ele conta o número das estrelas e chamando-as todas pelo seu nome, imagine as pessoas que são ovelhas de Jesus. Você pode estar no meio de centenas, não, milhares, não, milhões de pessoas, ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Aquela pessoa que você convive, seu pai, sua mãe, pode estar no meio de milhares, de milhões de pessoas. Você sabe quem é ela, não sabe? Sabe. As ovelhas de Jesus, diz o texto aqui, eles disse assim, eu as conheço. Você é conhecida por ele, meu irmão. Você é conhecido por ele, meu irmão. Você é conhecida por ele, minha irmã. Terceiro, eu estou só no versículo 27. Primeiro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Segundo, eu as conheço. E terceiro, elas me seguem. A ovelha de Jesus segue a Jesus. Esse verbo aqui, que William Barclay chamou de o verbo do discípulo, um verbo grego chamado akolutel, significa seguir alguém junto a ele, acompanhá-lo, assisti-lo como um discípulo, apoiar o seu partido. É comum, de vez em quando, a gente ter que seguir um carro. Não é? Olha, eu vou, você vem atrás me seguindo, você não sabe o caminho, vem. Você fala assim, não anda muito rápido não, porque se eu perder você de vista, eu estou perdido. Antigamente tinha mais, né? Alguns caminhoneiros colocavam assim no para-choque, traseiro, claro. Não me siga, vírgula, pois eu estou perdido. Lembra disso? O que significa seguir a Jesus? Significa não perdê-lo de vista. Antes de Pedro negar a Jesus, Mateus diz assim, Pedro, porém, seguia Jesus de longe. De longe. De longe. Distância. Distância. As minhas ovelhas me seguem, disse Jesus. Se alguém me segue, siga de perto. Essa é a palavra do Senhor aqui. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Siga-me. Diz a ilustração que já faziam vários meses, um bom tempo, que um homem não ia mais à igreja. E encontrou com o pastor desse lado da rua e ele do outro lado, e diz assim, ô pastor, quanto tempo? Ele, pois é, irmão, ô pastor, o meu nome ainda está lá no hall de membros da igreja, né? O pastor disse, meu irmão, não preocupa com isso não, preocupa em saber se o seu nome está no livro da vida do Cordeiro. No hall de membros da igreja, isso é... Qual que é o problema? É fácil colocar, fácil tirar, fácil colocar de volta. Elas me seguem, akolutel, o verbo seguir. Você está vendo a pessoa. Não tem jeito de seguir Jesus de longe. Aquelas coisas que só você pode fazer. Não é?
Quer saber quais são as coisas simples que só você pode fazer? Por exemplo, uma fotografia sua. O senhor precisa fazer caminhada 3 vezes por semana. Doutor, eu não tenho tempo, não. Posso pagar alguém para fazer caminhada por mim? A gente ri, né? Porque não faz sentido. Não tem lógica. Tem que ser você. Tem que ser você. Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Número 4. A ovelha de Jesus recebeu a vida eterna de Jesus. Onde está isso? É só seguir, meus irmãos. Eu lhes dou a vida eterna. Eu vou repetir o que está no versículo, tá bom? João 10, 28. Eu lhes dou. Vida eterna não é algo que você conquista, é algo que você recebe. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra poderia ter sido traduzida também por é presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, mas é de graça para quem recebe. Eu chego para você e te ofereço um presente. Esse presente é para você. Ah, muito obrigado, pastor. Por nada. R$40. Não, espera aí, pastor. É um presente ou você está me vendendo? Não, é um presente. Eu trouxe para você. R$40. Não, pastor, desculpa. Eu não conheço isso. Você já fez isso? Alguém já fez isso com você? É de graça para quem está recebendo, mas não é de graça para quem está dando. Custou algo para alguém. Eu lhes dou a vida eterna. No texto que você leu comigo, de João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pela ovelha. É de graça. Mas Paulo diz que nós somos comprados. Pedro diz na Bíblia que não foi prata, não foi ouro, não foram pedras preciosas, mas foi pelo seu precioso sangue. Por isso, que todo mês, pelo menos uma vez por mês, nós temos que celebrar a ceia do Senhor. Porque Paulo diz, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, traga a sua memória que Ele deu a vida eterna e essa vida custou o seu corpo e custou o seu sangue. Amém? As minhas ovelhas recebem de mim a vida eterna. Eu lhes dou. Não é algo que você conquista, é algo que você recebe. Vamos em frente? Só faltam 2. Em 5º lugar, a ovelha de Jesus está segura nas mãos de Jesus. Continua a ler o versículo comigo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora o versículo 29, não precisa fazer aquela historinha da irmã que chegou, pegou a tesourinha e cortou. Mas tem um pequeno probleminha de tradução aqui. Aquilo que meu pai me deu. Na verdade, o melhor seria, meu pai, que é maior do que tudo, ele me deu essas ovelhas. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Deixa eu te dizer o que tem no versículo 28 e no versículo 29. No versículo 29, Jesus diz assim, da minha mão, ninguém pode arrebatar. No versículo 29, Jesus diz assim, da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Uma pessoa que não é deficiente, tem as 2 mãos. Não estou inventando nada, estou só dizendo. E esse texto está dizendo que em uma mão que você tem, Jesus segura. E na outra mão, o Pai segura. Você quer segurança maior do que essa? Você quer segurança maior do que essa? A ovelha de Jesus está segura nas mãos de Jesus. Na minha mão, ele disse, ninguém pode arrebatar. A Bíblia não diz. Mas a história diz, algumas fontes chamadas de extra-bíblicas, que é diferente de antibíblicas, dizem que, quando, vamos chamar de carrasco, tá?
desceu ao cárcere para matar João Batista e colocar a cabeça do profeta num prato, João Batista teria dito: essa tua espada, por maior que ela seja, ela pode atravessar todo o meu corpo, mas ela jamais tocará a minha alma. Que segurança! Sou de Jesus. Por Ele agora vivo na luz. De Deus herdeiro, a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Que coisa maravilhosa! Um pastor foi visitar um irmão enfermo, estava já idoso, estava bem fraquinho na cama. E quando o pastor entrou lá na casa, no quarto: oi, pastor, com a voz fraquinha: tudo bem, meu irmão, paz do Senhor. Pastor, tudo bem, eu não estou conseguindo nem levantar a mão para cumprimentar o senhor, pastor. Aliás, eu não estou conseguindo nem segurar na mão de Deus muito firme. O pastor falou assim: precisa não, meu irmão. Quem segura firme na sua mão é Ele. Não é o senhor que tem que segurar firme, é Ele que segura. Porque o texto diz isso. Ele usa 2 vezes a expressão: da minha mão ninguém pode arrebatar, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Sabe o que isso aqui chama? Chama-se segurança. Segurança. A ovelha de Jesus está firme na mão de Jesus. Amém? Isso é importante para nós. Naqueles momentos assim, que o chão abre, que a gente vai lá embaixo, todo mundo vai, pastor também vai lá embaixo. Mas nunca, por mais que seja difícil, a gente diz que está mas não está. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor não está mais comigo. Opa, eu acho que eu estou falando errado o salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Amém? Você consegue sentir isso? Todo mundo no momento de sofrimento e angústia tem esse mesmo pensamento. Você não precisa ficar cheio de culpa, não. Até Jesus na cruz sentiu: Deus meu, por que me abandonaste? Pastor, Deus abandonou Jesus? Não, é impossível. É a experiência comum de sofrimento. Pastor, Deus me esqueceu. Aliás, ele não sabe onde eu moro. Pastor, Deus perdeu meu endereço. Ele não vem mais aqui em casa. Aí eu falo: irmã, então nós vamos ter que cortar um texto da Bíblia. Pelo amor de Deus, pastor, não faz isso. Mas Hebreus capítulo 10, ele diz: eu nunca, jamais te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Então ele está mentindo. Pastor. Não, eu só estou querendo ajudar a senhora. Só estou querendo ajudar o senhor. Ele falou que nunca vai abandonar e nunca vai deixar. Como é que faz então? E aqui ele diz claramente: o Pai, eu seguro numa mão e o Pai segura na outra mão. É só você ler, eu estou lendo o texto. Ninguém as arrebatará da minha mão. Eu não vou entrar nesse assunto. Não vim aqui para isso. Mas se você está em Cristo, Paulo diz: todo aquele que se batizou em Cristo, ele se revestiu de Cristo. Sabe aquelas pessoas que se revestem de uma roupa de cima e embaixo? Do tipo assim, astronauta. Do tipo assim, pessoas que estão lá com aquela vírus, ébola na África. Estão cobertos da cabeça aos pés, todo protegido. Agora eu vou falar um assunto que eu quero falar. Então, praga, maldição, olhar, uma porção de coisas. A gente não brinca com as forças espirituais do mal. Mas, por outro lado, a gente tem que saber se é uma ovelha de Jesus. Então, essas coisas de superstição, que começa por sexta-feira 13 e outras coisas mais, você não vai perder tempo com isso, né, meu irmão? Você não está perdendo tempo com isso, né, minha irmã? Ou está perdendo tempo com isso? Porque Jesus assim: ninguém vai arrebatar da minha mão.
Se acontecer alguma coisa, porque Deus permitiu, mas você está nas mãos dele. Amém? A ovelha de Jesus está segura nas mãos de Jesus. E, em último lugar, a ovelha de Jesus sabe quem é Jesus. Ah, pastor, isso aí todo mundo sabe. Sabe não? Vou cantar não, viu, irmão? Vou só falar. Mas, na década de 70, 73, se você quer saber, Vencedores por Cristo tinha uma música, gravou uma música chamada Nada Melhor. Pelo título você não conhece, mas eu vou começar a falar, você vai lembrar. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, Rei, Salvador. É bonita? Eu tenho respeito por vocês, não vou cantar. Mas acha depois lá no YouTube, Nada Melhor, Vencedores por Cristo. Onde está isso, pastor? Versículo 30. Vamos ler juntos? O que Jesus falou? Eu e o Pai. Deixa eu ver só a voz das irmãs. Irmãs, eu. Irmãos, homens. Então agora quem é Jesus Cristo? Desculpa, para você. Ele é o fundador de uma religião? Ele é um sábio que viveu no Oriente Médio Antigo? Ele era um revolucionário do seu tempo? Ele era um homem que veio libertar o povo judeu do domínio romano? Ou como dizem alguns livros hoje em dia, ele é o maior psicólogo de todos os tempos? Ele é o maior líder que já viveu? Quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele está falando de essência. Somos Deus. Nesse livrinho aqui que a gente escreveu, eu faço isso lá na igreja, vou fazer aqui também, viu, seu pastor? Me denuncia lá na denominação. Não. Pessoas às vezes falam assim, mas afinal de contas, quem é Jesus? Se você é de igreja católica, ninguém está ofendendo aqui não, tá bom? Estou só falando um fato histórico. Como é que é mesmo que você faz? A gente faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Repete, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que você está perguntando quem é Jesus? Você acabou de responder quem ele é. Mas como assim? O Pai, primeira pessoa da Trindade. O Filho, a segunda. O Espírito Santo é a terceira pessoa. Então você já tem a resposta. Você faz o sinal da cruz, já tem 40 anos e não sabe quem é Jesus? É mesmo? É isso. Ele existe eternamente em 3 pessoas. A Bíblia diz, há 3 que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. A primeira pessoa da Trindade chama-se Pai, a segunda pessoa da Trindade chama-se Filho e a terceira chama-se Espírito Santo. Ponto final. Acabou a aula de hoje. Responde na prova que você vai ganhar 10. É sério, gente. Eu e o Pai somos um. O Pai não é o Filho não é o Pai. O Filho é a segunda pessoa da Trindade. É isso. Então por que ele se encarnou? A Bíblia responde claramente. Para tirar os pecados do mundo. Ele precisava ter carne e sangue para poder morrer na cruz. Acabou. Meus irmãos, tem uma frase que diz que assim como um amontoado de tijolos não forma uma casa, um amontoado de pessoas não forma uma igreja. Uma igreja edificada em Cristo é uma igreja cujos membros são de fato ovelhas de Jesus. O que eu tenho aqui é o que você tem aí praticamente. 6 marcas da verdadeira ovelha de Jesus. Está aqui. Em primeiro lugar, a ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus. Segundo, a ovelha de Jesus é conhecida por Jesus. Terceiro, a ovelha de Jesus segue a Jesus. Quarto, a ovelha de Jesus recebeu a vida eterna dele. Quinto, a ovelha de Jesus está segura na mão dele. E sexto, a ovelha de Jesus sabe quem é Jesus. Só isso. Ou só tudo isso. Diante dessas coisas que eu acabei de falar, deixa eu te fazer 2 perguntas. Primeiro, você pode dizer nessa noite que é uma ovelha de Jesus? Eu não estou te julgando, eu estou colocando uma pergunta para você pensar. Você pode dizer que é uma ovelha de Jesus? E a segunda
Você poderia, se eu te perguntasse, falar pelo menos 2 bênçãos, se você quiser colocar assim, 2 vantagens, 2 coisas boas em ter Jesus como seu pastor? Você poderia? Nesse Evangelho de João mesmo, capítulo 14, e verso 23, Jesus falou, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que vocês estão ouvindo, elas não são minhas, elas são do meu Pai que está nos céus. Queria convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça.